Gênesis capítulo 31. Então nós vemos, aqui em Gênesis capítulo 31, começa dizendo que os filhos de Labão, eles começaram a falar que Jacó estava enriquecendo às custas do pai dele, de Labão, Que Jacó estava enriquecendo e tomando toda a riqueza de Labão. E aí o Senhor apareceu para Jacó. Olha que bênção, O Senhor aqui começa a voltar a falar com Jacó e falou: Jacó, volta à terra de teus pais, à tua terra, e eu estarei contigo. Olha só, volta e eu estarei contigo. Então, o que Jacó fez? Ele chamou Raquel e Lia para conversar, mas chamou lá no campo. Por quê? Para ter privacidade, ninguém ficar sabendo do que estava acontecendo. E ele desabafou, falou para elas, falou assim, olha, vejo que o rosto do seu pai não é mais favorável a mim. E ele falou, dando testemunho, vocês sabem, Lia e Raquel, que eu servi o pai de vocês com minhas forças, e vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário. Mas Deus não permitiu que me fizesse outro mal. Olha só, como que ele mudava o salário de Jacó? No versículo 8 explica, olha, cada vez que ele prometia, as crias com manchas serão o teu salário. Todas as fêmeas pariam filhos manchados. Cada vez que seu pai afirmava, agora somente os filhotes que nascerem com listras serão teu pagamento. E todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Lá no início do pacto, seria o quê? Que todos os manchados, listados, os que não fossem de uma única cor só, seria de Jacó. Mas Labão foi mudando esse acordo, foi mudando o que ele chama aqui de salário, E aí Jacó continua falando, foi dessa maneira que Deus tirou o rebanho do vosso pai e os deu a mim. Então Deus estava na frente. E aí ele falou aqui que também, ora, aconteceu que no tempo em que os animais iam entrar no cio, ergui os olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as fêmeas eram listadas, malhadas ou mosqueadas. E o anjo de Deus me chamou em sonho, Jacó, e ao que eu prontamente respondi, eis-me aqui. Então agora o Senhor começa a ter um relacionamento e mostrar para Jacó que não eram as madeirinhas que ele colocava lá para ficar para o gado vir malhado ou não, não era aquele esforço humano dele que estava resolvendo. Era que Deus estava com ele. Deus estava ali, Deus estava revelando a ele. Então revelou-me, ergue os teus olhos e vê, todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados ou malhados, pois eu tenho observado. O Senhor tem observado a nossa vida, sabe, amadas? E aqui o Senhor tem falado, eu tenho observado o que Labão está fazendo contigo. Eu sou o Deus teu que apareceu lá em Betel, onde você me edificou uma coluna, Jacó, e fizeste um voto. Agora, pois, levanta-se, Jacó, sai dessa terra e torna a terra natal, a terra de teus pais. E Raquel e Lia foram uma com Jacó. E aí elas perguntaram, temos nós ainda uma parte de herança na casa do nosso pai? Porque assim, quando as mulheres casavam, o marido que pediu em casamento, ele pagava um valor para o pai da noiva, dava presentes para a família. E os pais também da noiva davam um dote para a noiva também, Davam uma serva e davam também um dote, muitas vezes em terra, em valor. E aqui elas estão falando que os pais a vendeu como mercadoria, pois não, porque ela diz aqui no 15, pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos dotes. Quer dizer, não pegou uma parte do dote e deu para elas. Ele consumiu tudo isso. E falou assim, toda a riqueza que Deus retirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Quer dizer, a riqueza que hoje Jacó tem vai ser nossa e dos nossos filhos. E aí elas falaram, faze tudo o que Deus está te falando, está te orientando.
Então elas foram uma com o falar de Jacó e reconheceram que o pai não estava sendo favorável nem com elas, nem com Jacó. Diante disso, Jacó levantou-se, olha só, levantou. Jacó começa a tomar atitudes. Aqui a gente já viu um Jacó, não mais assim um Jacó que deixa, como aquele ditado diz, a vida me levar e fazendo aqui mais os enganos dele, né? Enganando. Mas ele começa a levantar-se. E ele fez o quê? Ajuntou seus filhos, suas mulheres e se prepararam para a viagem. E colocou ele sobre os camelos. E conduziu diante de si todo o seu imenso rebanho. Então, o que fez? Eles partiram. E Raquel fez uma coisa. Ela roubou os ídolos do lar, os deuses do lar, do clã de Labão, né? E naquela época, os deuses, essas miniaturas de deuses, de peças, né? Elas tinham o significado de ser assim deuses para adivinhação, de proteção, e também existia também um outro significado, esses ídolos do lar, que os ídolos eram tipo uns terafins, pequenas figuras domésticas, e era possivelmente usada para adivinhação, como eu disse para vocês, né? E ela também tinha uma ligação das posses e os direitos de herança. Então, ligavam a posse dos ídolos do lar com os direitos de herança. Então, um exemplo, quem tivesse aquela posse daqueles ídolos daquele clã, teriam também o direito da herança daquele clã. Pode ser que o motivo de Raquel pode ter sido financeiro e não só religioso. Religioso, assim, os ídolos proteger eles na viagem, e também pode ter sido financeiro, pensando, bom, meu pai não é muito fiel nessa área de finanças. O que ele pode subtrair, ele subtrai. Então eu vou levar esses ídolos como garantia, porque aí eu posso requerer a parte também financeira. Então tem essas duas interpretações que a gente pode estar falando nisso, né? E Jacó ele aproveitou que Labão tinha saído para Tosquia, que demorava quando saía também para tosquiar, né? E ele fugiu, Jacó, com tudo o que possuía e foi em direção ao Eufrates, né? Ou melhor, ele fugiu com tudo o que possuía, partiu e atravessou o rio chamado Eufrates, porque ele estava indo em direção agora a Canaã, né? E ele dirigiu-se para o monte de Gileade. E aí, quando Labão ficou sabendo, passado 3 dias, Labão foi informado. Labão pegou seus homens e perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade, porque Jacó não podia andar rápido, tinha gado, tinha as crianças, as mulheres, então eles iam num passo lento, né? Aí Labão alcançou eles, mas antes disso, o Senhor apareceu em sonho para Labão e disse assim para Labão: cuidado, guarda-te de dizer o que quer que seja para Jacó. Não fales nem bem nem mal. Olha como o Senhor nos guarda. Ó Senhor Jesus. Ele apareceu para Labão e disse: olha o que você vai fazer. Então Labão encontrou lá Jacó no monte de Gileade e ali começou a interrogar Jacó, né? E disse: que fizeste enganando-me e sequestrando as minhas filhas, fazendo elas de prisioneiras de guerra, né? Querendo dizer assim, você saiu secretamente, fugindo, me enganou, não deixou eu beijar minhas filhas, nem meus descendentes. Você agiu de forma insensata. Poderiam... Aí Jacó disse, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque eu pensei que tiraria as tuas filhas de mim à força. Então, um estava com medo do outro, né? Na realidade, Jacó tinha esse medo, mas ele tinha ouvido o Senhor falar para sair. Amém. Vamos continuar aqui, né? Ora, Jacó de fato não sabia. E outra coisa, Labão falou assim: olha, e roubaram os ídolos do lar do meu clã.
Um de vocês roubou os ídolos. Aí Jacó disse assim, ó, pode procurar em todas as tendas, e com quem tiver será jurado de morte. Jacó nem imaginava que tinha sido Raquel que tinha roubado, né? Então Labão entrou nas tendas de Lia, das suas servas, mas nada encontrou. E quando foi na tenda de Raquel, ela tinha posto sobre a sela do camelo, dentro da sela do camelo, e ela estava sentada em cima da sela. E ela falou para o pai que ela estava menstruada, e a mulher menstruada não podia ficar se deslocando, porque o local onde ela ficava era considerado imundo. Então, dessa forma, Labão, ele procurou tudo detalhadamente, mas ali ele não colocou a mão. Assim, Labão procurou cuidadosamente as imagens, mas não encontrou. E Jacó ficou irado com isso. Ficou assim: qual crime, Labão, eu cometi? Que pecado cometi para que me persigas? Encontraste acaso os objetos da tua casa aqui no meio das minhas coisas? E aí Jacó começou a falar: olha, eu trabalhei com você 20 anos que eu estou contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras nunca abortaram. Eu nunca comi do seu cordeiro, do teu rebanho. Os animais nunca foram despedaçados por feras. Eu cuidava deles. Fui diligente no meu trabalho. Durante o dia, aquele calor enorme me consumindo. À noite, o frio. Quantas vezes o sono fugia de meus olhos, a preocupação, né, de ficar cuidando das coisas. Então a gente vê em questão de caráter, de trabalho, de responsabilidade, Jacó tinha bastante, né? E ele dizendo: te servi 20 anos, 14 anos pelas suas filhas, depois mais 6 anos para eu ter também o meu rebanho, as minhas coisas, e você mudaste meu salário em 10 vezes. Então lembra que no início era um pacto, depois ia mudando, mudando, né? E aqui Jacó começa a reconhecer: olha, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse me abençoando, certamente tu me tirarias tudo e me tiraria tudo que eu tenho em mãos e me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu trabalho exaustivo dos meus braços na noite e foi das noites que eu passei, né? Então é interessante que aqui ele começa a reconhecer que não foi a artimanha dele, e sim que Deus estava reconhecendo. Aí eles vão fazer um tratado entre Jacó e Labão. E Labão ainda falou: minhas são as filhas, meus são os netos, meus são estes rebanhos. Tudo que teus olhos podem ver é meu. Contudo, o que posso fazer por minhas filhas e pelas crianças que elas deram ao mundo? Então, vamos celebrar um trato, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então, aí eles pegaram pedra e colocaram em pé, em forma de pilar, e ajuntaram outras pedras e fizeram ali um amontoado de pedras, tomaram refeição e fizeram ali um trato. E Labão explicou, disse, né? Seja hoje esse montão de pedras por testemunho entre mim e ti. E deram o nome ali, por isso, de Galeed, acho que é assim que fala. Como também conhecido como Mispa, torre de vigia, também é conhecido assim. Que o Senhor nos vigie, olha só, a fim, quando estiverdes separados um dos outros, que cada um fique do seu lado, né? Que cada um não tente tomar as coisas um do outro. Eles sabiam que os dois tinham artimanhas, né? Então eles precisariam realmente de um trato e ter pessoas presentes que pudessem confirmar aquilo. E Labão acrescentou que para Jacó não tomar mais nenhuma mulher além das suas filhas, e que não maltratasse as suas filhas, e que Deus fosse testemunha entre eles. Esse Deus aqui que ele coloca não é que ele confiava em Deus. Se a gente for ver lá a palavra no original, está envolvido também as crenças de Labão, mas quando Jacó fala, é o Deus de Abraão e de Isaac. E também disse Labão a Jacó:
Eis estas pedras que amontoei e que formam pilar testemunhal entre mim e ti. Olha como Labão ele quer firmar toda hora esse contrato, né? Este monte de pedras ergue-se como estela e testemunho de que não devo ultrapassar esse marco em direção ao seu lado e nem prejudicar-te. E tu não passarás dessa pedra para o meu lado com más intenções. E ali eles firmaram esse juramento, na presença de todos. E comeram, e depois, no outro dia, ao amanhecer, Labão beijou seus netos, suas filhas e partiram. Então, aqui termina a história entre Labão e Jacó. Amanhã nós vamos ver agora Jacó prosseguindo para encontrar com Esaú.